Como escolher o melhor título, o título perfeito para o texto que você vai escrever? Nesta aula, nós vamos descobrir o segredo dos grandes escritores, como que eles conseguem colocar títulos tão interessantes nos seus textos, nos seus livros. Eu vou mostrar para você passo a passo como que você deve fazer para ter a ideia perfeita e depois da ideia perfeita, como que você vai transformar essa ideia em uma palavra ou em uma expressão que sirva como título. E por fim, como que você vai verificar se esse título ficou mesmo perfeito? Quais que são os requisitos para se ter um título perfeito? Fique comigo aqui até o final, que essa aula está imperdível. Olá, eu sou Julieta de Souza, professora de língua portuguesa. E eu sei bem, gente, vejo isso todo dia na sala de aula. Escrever um texto bem bacana, a gente escreve aqueles textos lindos e na hora de colocar o título, vem aquele grande desafio, não é mesmo? E quem é que não quer colocar o melhor título no texto que escreveu, gente? Bem, mas antes da gente conferir o segredo para fazer o título perfeito, escreve aqui nos comentários como é que você se sai na hora de colocar os títulos nos seus textos. Você tem facilidade? Ou você é do tipo daquela pessoa assim que fica sem saber, né, o que colocar? Ou então você é daqueles que coloca qualquer título mesmo, o primeiro que vier na mente? Ou você confunde tema com título? Bem, se você acabou de chegar aqui no canal, já se inscreve para receber o melhor conteúdo de produção textual, de ortografia e gramática que tem aqui no YouTube. E não se esqueça que o seu like ele é muito importante para que o nosso canal possa crescer e para que esse conteúdo possa ser levado para muitas outras pessoas. Bem, gente, para acertar de verdade na escolha do título, a gente precisa, claro, né? Precisa saber a diferença entre tema e título. E também saber qual que é a função de um título, para que ele serve. Bem, gente, olha, o que é o tema? O tema é algo muito abrangente, né? É algo assim que é aquilo que a gente tem que explorar ao longo do nosso texto, aquele assunto que a gente tem que explorar. E o título não, o título é uma síntese. Em apenas uma palavra ou uma expressão curta, a gente precisa trazer nessa síntese, nessa palavra ou nessa expressão, algo para chamar a atenção do leitor. Nós vamos ver isso aqui muito bem nessa aula agora. Fica até o final que você vai gostar muito. Então, quando o professor passar um tema para você fazer uma redação, você não deve usar aquele tema como título, ok? A gente pode, claro, extrair do tema uma ideia para criar o nosso título. Por quê? Porque o tema é o elemento base que vai nortear a nossa escrita. Qual é, então, a função do título daquele texto lindo que você escreveu? É servir como isca, olha, é uma isca. Para quê? Para fisgar o leitor. Por quê? Porque a gente escreve um texto tão bacana. Se a gente escreve um texto bacana, o que a gente supõe? Que o leitor vai querer ler o meu texto. Mas só que não. Se no anzol tivesse ali uma coisa muito esquisita que o peixe não quer comer, ele não viria para morder a isca. Da mesma forma, nós temos que fazer com o título. O título é a isca e precisa essa isca ser instigante. Precisa ser sugestiva essa isca, gente. Não é? Então, o nosso título precisa ser instigante. O nosso título precisa ser sugestivo. Olha esse título que eu coloquei numa crônica que eu escrevi. Sem calcinha. Esse título é um título instigante? Será que essa crônica foi escrita para adolescente ler? Se ela está lá no universo para adolescente ler, você acha que o adolescente vai dar de cara com esse título, sem calcinha? E aí, ele vai querer ler a crônica? Eu tenho comprovado que sim, eles ficam muito curiosos, querendo saber, opa, o que aconteceu aqui nessa crônica aqui? E é uma história baseada em fatos reais, porque todas as crônicas que eu escrevo são fatos que aconteceram mesmo no cotidiano. Bem, o link vai estar lá na descrição, caso você queira conferir a crônica
E conferir também que será que esse título ficou mesmo perfeito para a crônica que eu escrevi? Depois dá uma olhada lá e me conta se você achou que realmente foi o título perfeito. Bem, então escolher um título, seja para redação, para um vídeo, para uma notícia, para o livro que você escreveu ou para qualquer produção textual, é sempre um desafio. Qualquer produção de texto, na hora de pôr o título, a gente pensa, puxa, qual vai ser a melhor isca para o meu leitor? Qual vai ser aquele título que vai fisgar o leitor, que vai chamar a atenção do leitor? Porque essa é a função do título. E o título, para ser perfeito, gente, tem que cumprir sua função. Se ele não cumprir a função, ele não é perfeito, não é mesmo? Bem, o título ele é um resumo, ele precisa ser um resumo de tudo aquilo que eu escrevi. Será que esse título que eu mostrei para você, Sem Calcinha, resume tudo que eu escrevi? Depois vai lá conferir. Bem, esse resumo, ele precisa vir em uma palavra ou então em uma expressão bem curtinha. Esse é o grande desafio, não é? Como que eu vou resumir todo um texto numa expressão curtinha ou apenas numa palavra, gente? Pois é, e o título também tem que ser muito sugestivo. Nós vamos aprender agora como que a gente vai fazer isso. E o título sendo sugestivo, nós vamos aprender a chamar a atenção do leitor, é claro, não é mesmo? Bem, isso vai instigar o leitor a querer dar uma olhada. Opa, o que está dizendo aqui nesse texto? Então, o título ele tem a função de provocar a vontade de ler o texto. Para o seu título ser perfeito, ele tem que provocar essa vontade. Sempre que a gente for colocar um título e está lá escolhendo o título, algo muito importante para a gente se atentar. Ele vai ser muito ruim se ele não despertar o interesse. Então, toda vez que você estiver lá selecionando um título, você tem que pensar assim, será que eu leria esse texto com esse título e ia despertar em mim o interesse? E o título, gente, ele é obrigatório? Bem, nem sempre. Em redações do Enem, por exemplo, não precisa colocar título. Alguns vestibulares de algumas faculdades, sim, exigem, mas no Enem, não. Porém, na grande maioria dos textos que a gente produz na escola, né, notícia de jornal, em tantas outras realidades em que a gente está escrevendo, nas várias possibilidades de produção de texto, o título ele vai ser obrigatório. Bem, então, qual que é o grande segredo, gente, para o título ser perfeito? É uma fórmula perfeita. Qual é a fórmula para a gente fazer esse tipo de título? Você primeiro precisa escrever o texto. Esta é a melhor opção. Você escreve tudo primeiro. O título não é um resumo, gente? Se ele é um resumo, como que eu vou resumir algo que eu ainda nem fiz? Mas espera lá. Se o seu problema for escrever o texto, né? Escrever o título é muito difícil, claro, mas escrever o texto para você ainda é mais difícil. Você não pode perder a nossa playlist. Nós temos uma playlist com muitas ideias para você escrever, gente. Vários e vários tipos de texto. Aqui no canal eu ensino como você pode escrever poema, crônica, memórias literárias e vários outros gêneros literários. E uma outra coisa, gente, se a sua letra não tá legal, se você tem que fazer letra cursiva e não tá legal, tem esse vídeo aqui também, 5 segredos para ter letra bonita. Tem que ter... E o que é letra bonita? Letra legível. Todo mundo precisa ter uma letra legível, porque senão como que a outra pessoa vai ler? Não tem jeito, não é mesmo? Então, o título também precisa apresentar uma letra legível, viu, gente? Nenhum título vai ser perfeito se você não tiver uma letra legível. E letra legível significa letra bonita. Após a gente escrever o texto, a gente precisa ler esse texto para ter aquela visão geral do texto. Quais são as ideias que a gente está contemplando ali nesse texto, não é mesmo? E depois dessa ideia, da gente ter essa visão geral do texto, nós precisamos fazer uma tempestade de ideias. O que é isso? É a gente escrevendo no papel as várias ideias de títulos que forem vindo depois da visão geral do texto. Bem, aí você pode me dizer, mas para quê? O primeiro que vier na mente tá bom, mas não vai ser perfeito. E pode ser que não cumpra a sua função, que é servir de isca, né? Instigar o leitor à leitura, tá bom? Bem, depois de fazer essa tempestade de ideias, nós precisamos analisar as ideias que a gente escreveu.
À medida que a gente vai fazendo isso, essa tempestade de ideia pode ser feita na mente mesmo. Aí a gente vai pôr esse e vai selecionando e deixa poucas ali no papel. Mesmo assim, a gente põe mais de umas 3, 4 ou 5 e analisa todas essas ideias melhores que a gente teve. Depois disso, a gente pode combinar as ideias. Eu posso pegar a primeira ideia com a quarta ideia que eu tive e talvez fazer alguns ajustes, combinando ali uma expressão, uma palavra com a outra. E depois, sim, selecionar naquela tempestade de ideias qual a melhor ideia que eu tive. Definir qual é a ideia que eu vou usar no meu título. Depois de selecionar e de definir aquela expressão ou aquela palavra que eu vou querer como título, ai, que bacana, já escolhi. Ótimo! Mas você quer que seja perfeito? Se quer que seja perfeito, tem mais passos para seguir. Vamos ver. A gente precisa verificar os requisitos básicos, mas quais que são os requisitos básicos para que o meu título cumpra a função de ser instigante, de despertar o interesse no leitor para ler meu texto e também, é claro, para ser perfeito, né, gente? Mas antes de ver os requisitos básicos para o título perfeito, clica aí em gostei, se você estiver gostando, claro, para colaborar com o nosso canal, porque o seu clique no gostei, ele é muito importante para o nosso canal. Bem, então os requisitos básicos, aquilo que não pode faltar de jeito nenhum para que o seu título fique perfeito. Primeiro, é expressar a clareza de ideias. Então é preciso escolher bem as palavras para deixar bem claro aquela ideia que você queria transmitir, ok? Porque às vezes a ideia está maravilhosa, mas a seleção da palavra para trazer a ideia não ficou tão clara assim. Então, se atente a esse requisito básico. Outro requisito básico, precisa ser instigante. Se o título não despertar a vontade no leitor de ler, se ele não for isca, não vai ser perfeito. Bem, o título também precisa ser criativo, gente, e precisa ser original. Sabe aquele título que todo mundo põe igual? Por exemplo, um texto para o Dia das Mães. E aí eu coloco o título, Minha Mãe. Qual é a criatividade que tem nesse título? Qual a originalidade que tem? Então eu preciso buscar algo dentro do meu texto que eu possa combinar a originalidade, que é isso, algo que eu estou criando, que eu ainda não vi. Eu estou sendo original, única na hora de produzir aquele título. Bem, então, ser criativo e ser original é muito importante. Nada da gente ficar repetindo aqueles títulos que a gente já viu por aí. Vamos colocar criatividade em ação. E vamos criar um novo, né, gente? Algo novo. Bom, aí você vai me dizer assim, mas não tem palavra nova na língua portuguesa, Julieta? Claro que não. Nós vamos criar uma combinação dessas palavras de forma original. E o título, gente, para ser perfeito, precisa apresentar a ortografia correta. Imagina se você está lá escrevendo o título e já de cara no título você coloca um erro de português. Ué, não vai ser perfeito nunca o seu título, concordam comigo? Então, precisamos ficar atentos na ortografia em todo o texto, mas no título principalmente. E se você tem problema com ortografia, se você precisa melhorar a ortografia, nós temos a playlist para você treinar a ortografia de uma forma muito bacana, em forma de quiz. Eu acho que vocês vão gostar muito. Depois confiram o link na descrição. Bem, gente, e se você chegou até aqui no vídeo, você merece uma dica bônus? É claro, isso significa que você quer realmente um título muito perfeito. Então se liga aí nessas 3 dicas bônus que eu vou te dar. Primeiro, o ponto final num título só pode acontecer, gente, mas é só se o título possuir um verbo. A outra dica, letra maiúscula na primeira palavra basta. Não precisa colocar todas as palavras começando com letra maiúscula. A não ser, é claro, que você use ali alguma palavra de nome próprio, isso vai exigir a letra maiúscula. Mas apenas a primeira letra basta. Ah, Julieta, mas eu quero destacar o meu título e para isso eu quero deixar tudo maiúsculo. Bem, em várias situações você pode fazer e deve, porque realmente vai chamar muita atenção. Mas, normalmente,
use apenas a primeira letra maiúscula. E, por fim, fique atento na estética do título, gente. Um bom título, um título perfeito, ele costuma aparecer lá em cima, na primeira linha e de forma centralizada. É permitido pular uma linha após o título, você pode fazer isso. Porém, isso é uma escolha, não é obrigatório. Agora é só colocar mãos à obra, gente. Siga todas essas dicas que eu tenho certeza que a partir de agora os seus títulos vão ficar muito mais instigantes e vão cumprir a sua real função. Beijinhos e até a próxima aula!